Canal Dialogando Física, e na aula de hoje falaremos sobre calorimetria. Pega o seu material, se organiza, a aula já vai começar. Havíamos comentado sobre calor, que existem dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente, sendo que o calor sensível varia apenas a temperatura de um corpo e o calor latente é aquele calor que eu forneço para o corpo e ele muda de estado físico, tá bom? De sólido para líquido, líquido, gasoso e aí vai. Então, chegamos agora nas equações fundamentais, que é uma equaçãozinha que dá a oportunidade de mensurar, de calcular esse calor sensível, tá bom? Nós temos em meta agora falar um pouquinho sobre o calor sensível. Então, olha o que eu coloquei para vocês. Como o Czinho, não sei se vocês já viram, mas se não, o Czinho está relacionado ao calor específico sensível, que é aquele calor que eu forneço para o objeto, para que ele varie a sua temperatura. Então, observa que a grandeza que ele utiliza para mensurar o calor sensível é a quantidade de calor fornecida por um corpo que tem uma determinada massa, fazendo com que ele varie essa temperatura. Por isso que o calor sensível, ele remete a tanta quantidade de calor, a massa do objeto em questão, ele leva em consideração, para também a variação de temperatura que ele vai sofrer ao receber essa quantidade de calor. Então, se eu organizar e multiplicar cruzado aqui, eu chego nessa forma do C, calor sensível, é igual a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é o que por alguns alunos tentam decorar, e a forma como que macete, né? Para que você possa tentar conseguir decorar isso aí. Então essa expressão nos mostra a quantidade de calor sensível, que é o QS, e a gente consegue observar que ela está diretamente proporcional à temperatura. Se eu aumentar a temperatura, também aumentarei a transmissão de calor, ou seja, se eu aumentar o calor do corpo, maior vai ser a variação de temperatura sofrida por ele. Então, a quantidade de calor e temperatura são grandezas proporcionais. Quanto maior a temperatura, maior é o calor, tá? E vice-versa. E eu coloquei para vocês aqui embaixo também a propriedade, a massa do corpo, né? O calor sensível ele está diretamente proporcional à massa. Quanto maior for a massa do corpo, maior é a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura. Por isso que se eu tiver um corpo menor, eu preciso de menor calor para que consiga variar essa temperatura. E a quantidade de calor sensível, ela é proporcional ao calor específico. Como assim? Quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar a temperatura. Então, quanto maior for o Czinho, que é esse calor aqui, né, o calor específico, maior vai ser o calor que vai ter que ser fornecido a esse corpo para que ele tenha esse acréscimo de temperatura. E o calor sensível também, ele é proporcional à variação de temperatura, foi o primeiro que eu falei para vocês. Quanto maior a variação de temperatura que se deseja obter aí de um corpo, maior deve ser a quantidade de calor que eu devo fornecer para ele. Se eu quero que ele varie muito a temperatura, eu tenho que fornecer muita quantidade de calor, tá bom? E essa quantidade de calor é o calor sensível, que vai alterar a temperatura e não vai fazer com que ele mude de estado. Então, a nossa curiosidade, vamos voltar lá para tentar entender aquela primeira perguntinha que eu fiz para vocês? No deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores elevados, situação que se inverte à noite com temperaturas bem baixas. Por que isso acontece? A explicação dessa variação se baseia no conceito de calor específico. Observa agora. A areia do deserto possui calor específico relativamente pequeno e o que faz aquecer com muita facilidade durante o dia. Então, olha, o calor específico da areia é pequeno. Se é pequeno, ele precisa de menor quantidade de calor para que ele possa variar a temperatura. Faz com que aqueça, né, com muita facilidade durante o dia e se resfria facilmente à noite. Por isso que essa temperatura varia muito. Se ele precisa de pouco, o calor sensível da areia é bem pequenininho, então para eu conseguir fazer variar essa temperatura, basta fornecer pouco calor. Um pouquinho de calor que eu fornecer, ele já aquece, imagina o dia
todo, né, que ele está recebendo aquela quantidade de calor, então ele vai conseguir aquecer muito rapidamente, porque ele só precisa de um pouquinho e ele está recebendo muito, né? Agora, à noite é o contrário, como ele só precisava de um pouco para aquecer, para variar a temperatura, e ele tem pouca quantidade de calor que eu forneci para esse corpo, à noite ele consegue liberar esse calor muito facilmente, porque o calor sensível dele é bem pequeno, então ele precisa só de reter um pouco de energia, então ele consegue liberar essa energia de forma bem fácil. E outra curiosidade é a respeito da caloria, né? A caloria utilizada por médicos e nutricionistas é, na realidade, a quilocaloria, ou seja, 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias, também chamado de grande caloria. Então você já deve ter observado que ou vai aparecer um K, o K remete a 1000 calorias, ou um C grandão, que é chamado de grande caloria, que também vai ser medida aí como 1000 calorias. E aí, começamos a ver alguns fenômenos que remetem aí ao calor específico. Lembra que eu falei para vocês de dia? Por que de dia na praia o vento vem do mar para a areia e à noite ela inverte da areia para o mar? Por que ela faz essa inversão, né? De dia, o sol ele tem a tendência de aquecer mais a areia do que a água de dia. Por quê? Porque o calor específico da areia, ele é menor do que da água. Então a areia, como ela tem um calor específico muito pequeno, ela precisa só de uma pequena quantidade de calor para fazer com que ela varie a temperatura. Então ela aquece muito mais rapidamente porque de dia está fornecendo várias quantidades de calor através de ondas eletromagnéticas, que é o infravermelho que vem do Sol, aquecendo a nossa atmosfera. Então a tendência é que de dia a areia se encontra mais quente do que propriamente a água do mar, porque o calor específico da água é maior. Então, para eu aquecer e fazer variar a temperatura da água, vou precisar fornecer muito mais calor. Então, a areia consegue fazer esse processo de aquecer mais rapidamente, porque ela precisa só de um pouquinho, ela recebe muito, então a variação acontece muito rápido, ela aquece muito rápido. E aí, o que acontece? O ar próximo à areia começa a aquecer. E o ar, quando aquece, ele vai se tornando menos denso, ele vai perdendo a densidade. O que acontece com um corpo que é menos denso? Se fosse dentro da água, a gente sabe que um corpo menos denso flutua, né? E acontece no ar o quê? O ar mais quente, ele, ao se tornar menos denso, a tendência é que ele suba. Então ele vai saindo, ele vai subindo, o ar quente vai subindo e vai fazendo com que aquela superfície onde ele estava gere uma região de baixa pressão. E aí faz com que lá no mar, como a água está mais fria, o vento empurre o ar frio para essa região de baixa pressão, empurrando o ar quente para cima. Então acaba que de dia vem o vento do mar para a areia, empurrando aí essas massas de ar. Nós veremos mais à frente que é chamado de corrente de convecção. Então de dia nós temos a brisa marítima, o mar empurra o ar para a areia, né? E o que acontece à noite? À noite a gente tem a brisa continental ou a brisa terrestre, que aí acontece ao contrário. Essa figurinha de cá ela tá errada, tá? Porque a tendência de noite é a areia empurrando o ar para a água. O que está acontecendo no contrário agora? À noite, como o calor específico da água é maior, ela precisa de mais quantidade de calor para aquecer e fazer com que a temperatura dela varie. Por isso, ela esfria mais lentamente, como ela também demora muito mais para aquecer. Por isso que quando ela está recebendo calor de dia, ela está aquecendo, mas bem devagar, bem gradativamente, enquanto a areia aquece muito rápido, porque ela precisa só de um pouquinho para variar a temperatura. E a água não, o calor específico da água é alto, e aí ela precisa de maior quantidade, maior frequência aí de ondas eletromagnéticas, de ondas térmicas, ondas de calor, infravermelho, para aquecer essa água. Aí o que acontece de noite? À noite ela começa a perder, ela começa a liberar energia. A gente vai ver mais à frente como é que acontece a transmissão. A gente viu que é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então a tendência é que o meio externo esteja mais frio, ela vai liberando essa temperatura. Aí o que acontece? Como a água ela está mais fria do que propriamente a areia, a tendência é que de noite aconteça o inverso, né? A água esteja mais, nesse caso, mais quente, porque ela está liberando mais devagarzinho o calor, e aí o ar quente próximo à água suba,
gerando uma região de baixa pressão, e o ar que está próximo à Terra, que está mais frio, venha empurrando aí essa massa de ar. Então, de noite, nós temos ao contrário, a areia empurrando, o vento trazendo o ar frio da areia para o mar, no intuito de fazer esse processo de transmissão de calor do combustível. Então, espero que você tenha entendido aí como acontecem as brisas marítimas. Está relacionado ao coeficiente, que é o Czinho aí, que refere-se ao calor específico. Quanto maior for o calor específico, mais quantidade de calor eu tenho que fornecer para esse corpo variar a temperatura. Quanto menor o calor específico, menor é o calor que eu tenho que fornecer para esse corpo. Então ele consegue variar muito facilmente, ele consegue aumentar a temperatura facilmente, como ele consegue se resfriar facilmente também. Felicidade. Felicidade.